Este programa é patrocinado por CPE Clínicas, pela saúde. Bem-vindas e bem-vindos ao nosso programa dedicado aos adolescentes e a todos aqueles que lidam com eles. E falar de adolescência, hoje em dia, é falar em redes sociais. É através dela que os adolescentes afirmam a sua identidade, ou mentem sobre ela. É nas redes sociais que procuram os seus influencers, que nem sempre influenciam da melhor forma, e é nas redes sociais que se informam sobre o mundo, tantas vezes através de fake news. Há vantagens no mundo digital? Claro que há, mas é preciso também conhecer os riscos desta desinformação e influências negativas. Para conversar sobre este tema, tenho hoje comigo em estúdio a psicóloga clínica Maria Farinha e a doutora Joana Urpina, médica dentista. Na segunda parte teremos também connosco a nutricionista Inês Moraes. Olá, como estão? Obrigada, doutora Maria, vou começar por si, porque este tema, enfim, tem muito da psicologia, não é? E começava por lhe perguntar, de facto, a construção da identidade dos nossos adolescentes, por causa das redes sociais, hoje em dia é feita de forma diferente, portanto, falámos aqui dos influencers, não é? Ou seja, eles hoje já não se influenciam, se calhar, como havia de antes, no nosso tempo, os cantores, os músicos, portanto, a moda, não é? Hoje em dia também há isso, mas também há muitos outros influencers que são pessoas que nasceram nas redes sociais, não é? Exatamente. Hoje temos outras variáveis. Portanto, a construção da identidade numa fase mais precoce, nomeadamente na infância, é feita com base nas figuras parentais ou nos adultos de referência. Portanto, as crianças querem ser bonitas, altas, trabalharem como os pais, terem a força dos pais. Exato. Há toda esta influência do mundo parental. Depois, quando se começa a entrar na pré-adolescência, a partir dos 10 anos, estes valores vão mudando e começam a surgir outras variáveis para ajustar esta construção. Antigamente, efetivamente, tínhamos muitas questões ligadas à roupa, ligadas ao vestuário, ligadas à própria escola. Hoje continuamos a ter essas variáveis, mas temos também o desporto, temos a música, temos todas aquelas atividades em que as crianças e os adolescentes continuam a participar e depois temos estas grandes influências das redes sociais. Exato. Até porque sabemos hoje que muitas crianças começam a ter redes sociais ainda na pré-adolescência, por volta dos 13 anos. 8 em cada 10 adolescentes começam a ter redes sociais nessa altura, 13 anos, de acordo com estudos que foram feitos o ano passado. E, portanto, temos aqui o efeito de tudo aquilo que se passa nas redes, tudo o que é visto, tudo o que é transmitido e que se tenta copiar. A cópia é, efetivamente, aqui a maior característica para a construção da identidade, tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Exato. Quer dizer, e ainda por cima os pais não estão nas redes deles, não é? Ou mesmo que tentem acompanhar, é muito difícil fazer este acompanhamento porque há os perfis, eles podem criar vários perfis, não é? Exatamente. Acontece muito com algumas redes sociais o adolescente ter 2 perfis. O perfil que é, digamos, aquele onde coloca toda a informação que os amigos da família e a própria família podem consultar, mas depois o perfil onde só coloca aquilo que é visível pelo grupo e, portanto, que é partilhado com o grupo e com os amigos. Às vezes há alguns descuidos, porque muitas vezes, ou algumas vezes, os pais que não têm acesso a esses perfis, mas há amigos dos pais que têm e acabam por receber essa informação. Há esta necessidade de ocultar dos pais determinados conteúdos que se partilham e que se publicam. Que isso sempre aconteceu, não é? O ocultar-se informação. Eu ia dizer agora, isso não é de hoje. Agora oculta-se de outra forma. É só era numa rede. Até porque agora temos outras ferramentas, precisamente, e, portanto, estas ferramentas e estas redes também permitem trabalhar isso de uma outra forma. Exato. E os pais, muitas vezes, às vezes, nem são tecnológicos, não é? Podem nem sequer dominar. Aliás, lá está, eu tenho redes sociais, mas eu não domino todas as redes que os meus filhos dominam, não é? Exatamente. Depois há uma panóplia de... Os pais, e não só os pais, muitas vezes até os educadores, os profissionais de saúde, não estão sempre
a par, embora se atualizem constantemente, de todos os meios que os adolescentes usam para comunicar. É frequente eu ter em consulta, quando estou na clínica onde recebo adolescentes, informações sobre as formas como eles comunicam através de plataformas sobre as quais às vezes eu própria tenho de ir fazer investigação. Exato, porque não são aquelas que habitualmente nós usamos. Efetivamente, nós hoje temos uma geração de pais muito próxima dos filhos. E, da mesma forma que temos esta geração próxima, onde os pais usam o mesmo estilo de roupa, têm as mesmas aplicações, usam os mesmos tipos de instrumentos, depois temos ainda aquelas gerações onde a diferença de idades é grande e, portanto, aí temos pais com mais dificuldade em acompanhar toda esta velocidade estratosférica em que os adolescentes vivem constantemente e com mais dificuldade em perceberem o que é que efetivamente eles fazem ou o que é que eles veem. Daí ser tão importante o controle parental e ser tão importante usar algumas ferramentas, não só para o controle, mas também para a limitação do uso. Exatamente, e já vamos conversar sobre isso, que é todo um tema, não é? É todo um tema, exatamente. Doutora Joana, estamos aqui a falar de influencers, portanto, muitas vezes até da propriedade deles, não é? Que estão nas redes sociais e que às vezes fazem divulgação de produtos, de práticas, não é? Como é que depois vocês, não é, médicos, profissionais de saúde, como é que lidam com isso? Porque imagino que depois às vezes cheguem à consulta com ideias erradas, não é? De práticas que depois não são realmente a desinformação está muito na hora do dia de todos os assuntos neste momento em Portugal. A medicina é particularmente perigosa para este tipo de informação. Porquê? Porque a desinformação pode trazer consequências para a saúde das pessoas, não é? Portanto, há uma desinformação que é enganadora, portanto, que é propositadamente para enganar o público, e depois também há uma desinformação que é um bocadinho incauta, porque hoje em dia nós com um só clique podemos disseminar uma informação falsa na internet e às vezes nem temos consciência das consequências que isso pode trazer. Nós na medicina dentária estamos um bocadinho e agora com o boom das redes sociais nas clínicas e do marketing digital, que está muito na moda, nós temos uma grande responsabilidade e devemos fazer marketing construtivo. As próprias clínicas, os próprios hospitais, os clínicos têm que contrariar, têm que fazer um marketing com literacia em saúde, porque isso é o mais importante. Porquê? Porque na desinformação, o mais importante para não cairmos neste género de situações é a crítica. É nós conseguirmos criticar e termos a capacidade de criticar. E isso é muito importante passar ao adolescente. Nós como pais e como profissionais de saúde, quando chegam ao consultório, quando chegam ao gabinete e dizem, olha, eu tenho isto e gostava que ficar assim, nós temos que fazer os miúdos pensar porquê que aquilo está assim. Exato. E em que situações é que aquela fotografia ou que aqueles dentes estão naquela posição. Nós temos que os ensinar, não é só dizer, não, olha, isto não é possível fazer. Não. Nós temos que dizer, olha, isto não é possível fazer porque cada pessoa é um caso, cada boca é um caso, cada situação, cada pessoa tem as suas doenças associadas. Não, isto não é possível fazer a toda a gente. Pronto, isto é uma das situações que nos traz realmente um desafio no nosso dia-a-dia. Outro desafio é a pré-conceição do tratamento. Portanto, a pessoa vem ao nosso consultório e acha que já vem com o final, já vem na cabeça, porque já viu em algum lado. Isso condiciona a nossa abordagem clínica imensamente. É porque cada pessoa é uma pessoa, porque gerir a expectativa é muito difícil, gerir a expectativa do paciente. E aí entra muito também nós, não sei se vocês têm conhecimento ou não, mas nós durante o nosso curso e durante a nossa vida temos que ter muitos conceitos de psicologia, porque aí nós também temos que estar a discernir qual é o tipo de paciente que está à nossa frente e qual é a informação que nós vamos dar para não sentirem também uma desinformação no nosso diálogo, porque isso também pode acontecer. Nós não conseguirmos explicar exatamente qual é o objetivo do nosso tratamento. E os adolescentes desconfiam à partida logo, também, e os adolescentes estão numa fase, que eu costumo dizer que é uma fase, nós estamos a perdê-los. Portanto, ou conseguimos lá chegar ou não conseguimos. Ainda outro aspecto na medicina dentária é também os mitos que eles criam muito. Há muitos mitos, porque na net se diz que as amálgamas são prejudiciais, ou porque não podem fazer uma extração porque estão menstruadas, ou porque os tratamentos endodônticos, que são as desvitalizações, podem levar a consequências e doenças sistémicas. Tudo isto, se calhar, é verdade, porque na medicina dentária
a medicina dentária não trata só bocas, trata indivíduos e pode ter consequências a longo prazo. Não há dúvida nenhuma. Mas como é dito, é que não é bem explicado. Exato. E, portanto, como o adolescente não está mentalmente evoluído ainda para fazer o tal discernimento e para pôr a tal crítica, isto pode pôr em questão a saúde dos adolescentes. E depois há também aquela situação dos influencers, que às vezes não são tão bons, como a Sara disse muito bem, que é, por exemplo, a compra de produtos que não estão homologados pelo Infarmed ou não estão homologados a nível químico, porque não há estudos ou não há desenvolvimentos nesse sentido, e que eles são levados a fazer ou são levados a experimentar, e às vezes os pais nem sabem, porque eles fazem compra na internet e os pais nem sabem, porque isto acontece muitas vezes, de uma maneira fácil, através de um clique, a tal clique que eu estou a dizer que hoje em dia influencia muito estas situações, e que depois, por exemplo, como os branqueamentos dentários, os aparelhos ortodônticos transparentes, que também estão muito na moda agora. Também se compram online e em sites que não estão certificados por nenhuma entidade da parte da saúde, e que, portanto, isso pode trazer realmente consequências gravíssimas, e nós temos que estar muito atentos a esta situação, porque a divulgação da desinformação é desenfreada neste momento, e, portanto, nós temos que ter essa... não há controle neste momento. O controle parental é importante, mas para mim, o mais importante é o papel dos pais. Deixo também um bocadinho aqui para a Maria, porque ela é que é a psicóloga, mas eu acho que fazê-los pensar é o mais inteligente. Sem dúvida. Na minha opinião. Exato. Desenvolver eu faço muito isso em clínica. Porque os nossos adolescentes estão suscetíveis a isto, não é? Portanto, ou seja, eles são mais frágeis porque estão receptivos, não é? São esponjas. Claro, são esponjas, não é? Que ouvem, absorvem, porque aquelas são as influências. E diga-me outra coisa, doutora Maria, porque eu tenho ideia que eles também não têm propriamente consciência de que há pessoas que estão a ser pagas para falar de determinados produtos, não é? Sem dúvida, não. Portanto, e que podem não ser bons Lá produtos, está, a desinformação efetivamente. enganosa. Há uma que é propositada para enganar. Exato. Há outra que é incauta. Vai, sem Há saber. informação que é divulgada exatamente com o efeito com a função de destabilizar. Um adolescente que não tem espírito crítico desenvolvido ou que não está habituado a investigar, a procurar fontes fidedignas, até a questionar, acredita em tudo aquilo que vê e em tudo aquilo que ouve. Exato. Portanto, há aqui um trabalho preventivo que deve ser feito nas famílias, nas escolas, pelos profissionais de saúde, no sentido de promover a literacia também a este nível. É muito importante ensinar um adolescente a conseguir verificar fontes. Acontece muitas vezes, por exemplo, nas redes sociais, fazerem-se partilhas daquilo que alguém partilhou. Exato. E aquilo, basicamente, carrega-se num botão e está partilhado numa outra rede social ou num outro perfil. Quantas vezes, até os adultos fazem isso, partilham a informação que está desatualizada? Ou seja, se os próprios adultos não têm esta noção ou esta capacidade de ir fazer esta verificação, também não conseguem explicar isto aos adolescentes. Portanto, na adolescência e também na infância, é muito importante trabalharmos preventivamente. E trabalhar preventivamente significa educar, fazer psicoeducação, significa ensinar. Porque os adolescentes são esponjas e, portanto, da mesma forma que absorvem a informação errada, também absorvem a informação correta positiva, se ela for devidamente explicada e introduzida nos mais variados contextos em que eles estão. Exato. E depois ainda há outra questão, que é a questão do algoritmo, não é? É se eles começarem a procurar determinado tema, automaticamente muita informação lhe vai aparecer, sabe Deus qual é, não é? E relacionada sem filtro, exato. Relacionada com aquele mesmo tema, portanto, sem que se pesquise mais, mas automaticamente, e pode ser numa rede social que se está a usar, pode ser numa rede que não se usa com tanta frequência, mas que o adolescente também consulta, portanto, trabalha-se aqui também mais uma vez em rede e aquela informação começa a chegar mesmo sem ser pesquisada. Ou seja, o adolescente não tem essa noção exatamente de que por trás de tudo isto há uma máquina. Exato. De empresas, muitas vezes perigosas, a vários níveis, e, portanto, isto também nos leva aqui para outras questões, como, política, por exemplo, os religião, perigos, exatamente, e o próprio ciberbullying, através da violência, já para nós, exatamente, etc. E eles não têm esta consciência. E a falta de privacidade. Exatamente. As fotografias que depois são lançadas online e que nunca mais lá saem, porque as pessoas também às vezes não sabem que o que vai para a rede
já não exatamente. sai. Uma vez pegada, na não é? net, Pegada para digital. sempre Digital. na net, Sim, precisamente. Pois Portanto, é. é importante estar atento e acompanhar estes passos e educar, para, quanto mais preventivamente trabalharmos, melhores resultados teremos a posteriori. Exato. E começar exatamente numa idade em que eles, supostamente, quando ainda estão na infância, ainda não têm redes sociais, mas hoje em dia já é muito comum uma criança ter Não tem, um telemóvel mas o primo mais quando se velho entra tem, o irmão nos mais 10 velho anos. tem. Exato. Quantos miúdos não estão com os telefones do primo ou do irmão? Sim, Ou, sim. Ou às a vezes ver? até dos pais. Ou dos pais. Pois, Exatamente. exato, Imensos exato. miúdos. Toda a gente, hoje em dia, é difícil uma pessoa, não há uma pessoa que não tenha acesso. Neste momento é assim. Há É uma muito pessoa frequente. que não tenha um dispositivo com acesso à rede. E isso é muito difícil, isso influencia Pois é, muita pois coisa. é. Doutora Joana, e este uso excessivo do telemóvel, eu posso lhe contar que já apanhei os meus filhos a lavar os dentes com o telemóvel. Muito bem, estava a contar os 2 minutos, se não estava, não vale. Provavelmente não. Portanto, de repente, quer dizer, eles estão sempre a consumir, Sempre. não é? E isto também há de ter efeitos. Bem, já falámos na questão da higiene, porque eu imagino que quando se está a ver não é, um vídeo, se calhar não se faz uma higiene tão correta, mas isto até em termos de postura, em A termos postura de... é muito Isto importante. vocês devem notar, porque a doutora Joana também já acompanha adolescentes há uns aninhos. Nós acompanhamos adolescentes, acompanhamos atletas. Exato. E os atletas também têm também se queixam muito da zona cervical e da zona postural, e às vezes não é só do desporto ou da má postura durante o desporto, é também quando estão nas redes sociais. Exato. Porque os atletas também usam muitas redes sociais, e os adolescentes, e aquela postura que forma uma curvatura da cervical também influencia muito depois toda a saúde em si. Porque, Pois, exato, é geral, não é? e até Tem a efeitos nível gerais. articular. E não é só nas redes sociais. Nós estamos a falar nas redes Exato, sociais, mas sim, também há sim. os jogos. Claro, não é? claro. Também há os jogos online. Os jogos online, os miúdos passam muito tempo nessa posição, na posição de curvatura da cervical, e isso também faz nervos, porque eles quando estão a ganhar também apertam os dentes, em contenção, podem desenvolver bruxismo e, portanto, ou podem desenvolver desgastes a nível dentário e, portanto, tudo isto tem que ser... Eu acho que monitorizar as horas no telemóvel não é fácil, e eu sei, porque eu tenho tenho uma adolescente em casa e sei que não é fácil, mas neste caso é fundamental, porque tem realmente uma influência para toda a saúde do indivíduo. Exato. Mas os adultos também. Exato, sim, sim. Nós falamos Os aqui dos adultos adolescentes, mas os adultos estão a passar pelo mesmo. Mas esta questão, de facto, da curvatura, nós estamos quase a mudar a nossa fisionomia, não é? Verdade, É disto que estamos a falar. Não só esta questão da curvatura, como aquilo que hoje já se define como o pescoço tecnológico, que é a flacidez e o envelhecimento da pele do pescoço, exatamente por esta postura relacionada não só com os telemóveis, mas também com os tablets e com os próprios computadores portáteis. Nós estamos muitas horas nesta posição. Um adolescente chega a estar cerca de 3 horas por dia nesta posição ao longo do dia. Portanto, isto tem efeitos a nível físico, ao nível da sua postura, ao nível da curvatura cervical, como a Joana bem disse, e ao nível até, por exemplo, do próprio tato e da própria utilização dos dedos. Exato. Já há estudos que nos dizem que a forma como nós usaremos os dedos no futuro será diferente. Inclusive, lá está aqui, mais uma vez, a desinformação. Há estudos que dizem que viremos a ter mais um dedo por causa de tanto teclarmos. E também ainda há outro problema, que são os olhos. Não é a minha área, mas os olhos ficam muitíssimo afetados. Sim, tudo isto... quase todos nós, aliás, quase todas as crianças no futuro próximo vão começar a usar óculos. Isso até por causa também do efeito da luz azul dos ecrãs, Exato. que também provoca problemas de envelhecimento na própria pele. Ou seja, no futuro seremos todos completamente diferentes devido à utilização não só usual e habitual, mas muito excessiva, destas formas de comunicar que temos hoje em dia. Exato. Doutora Maria, e quando é que estamos a falar de um vício? Porque, quer dizer, isso pode ser uma adição, não é? A dada altura pode-se passar ali aquela barreira, não é? E podemos estar perante um vício. Sim, podemos estar perante um vício e isso acontece, por exemplo, com o jogo online. O jogo online já é hoje considerada uma patologia do comportamento, porque leva a uma perturbação com um consumo muitíssimo elevado de horas a jogar, não só de horas a jogar, como uma alienação total relativamente ao resto da vida e às outras atividades.
Esta questão que hoje está um bocadinho ligada ao vício, mas que ainda não é considerada uma adição, que é o caso do FOMO, o Fear of Missing Out, ocorre muito nos adolescentes, precisamente por causa desta necessidade que eles têm de estar constantemente a perceber e a saber o que é que está a acontecer. E pegar informação, não é? Exatamente, ou seja, hoje em dia tem de ser no momento e tem de ser em todos os contextos. Inclusivamente no contexto de sala de aula, é muito frequente estarem a comunicar com os colegas que estão dentro da sala e com os colegas que estão fora da sala. E, portanto, há que ter em conta que aqui não estamos a falar de um comportamento aditivo, mas estamos a falar de um comportamento de ansiedade, porque é a ansiedade de controlar toda a informação que está a ocorrer naquele momento enquanto o adolescente está com outra tarefa. Aqui temos que ter muito cuidado no sentido de fazer esta verificação, fazer esta psicoeducação, ter a noção de explicar aos adolescentes que há horas para estar com o telemóvel, há horas para estar offline. Um adolescente que está regulado emocionalmente é um adolescente que não tem a necessidade de sair da sala de aula e ir imediatamente ligar o telemóvel para perceber o que é que se passa. Mas há muitos adolescentes que ainda não têm essa capacidade de autorregulação e, portanto, vivem permanentemente ligados. Aliás, há vários estudos apresentados por colegas que trabalham diretamente com a Ordem dos Psicólogos que têm exatamente esta designação, ou constantemente em rede, ou sempre ligados, porque o adolescente vive 24 sobre 24 horas ligado. Maria, eu no meu gabinete médico tenho adolescentes que se sentam na minha cadeira e têm o telemóvel no colo. Eu também tenho isso na minha consulta. Eu estou a consultar, não é? Que ainda por cima é uma coisa que é física, que não é de falar. E ele está a levantar o telefone. Eu vejo isso. Eu também tenho isso. Também tenho isso. Não conseguem desligar. Não conseguem desligar. A primeira coisa que um adolescente faz de manhã é ligar o telemóvel e ver as notificações. Exato. Portanto, há toda uma vida associada à utilização das redes e, em especial, do telemóvel, sendo que os telemóveis são usados maioritariamente para consultar as redes sociais e para os jogos online. Exato. Outra questão que também já está muito associada aos telemóveis e que está muito associada ao isolamento social, por exemplo, é a questão de usar o telemóvel para estar a visualizar canais de YouTube. Hoje eles veem séries, episódios. Pois, exato, é que o telemóvel serve para isso também, não é? Exatamente. Exato. Aliás, a função inicial para a qual o telemóvel foi criada ou desenhada está hoje completamente desatualizada. Os telemóveis foram criados para nós telefonarmos e recebermos chamadas fora de um sítio onde tivéssemos um telefone fixo. Hoje os telemóveis são usados para Hoje já não há telefones fixos. Exatamente. Hoje tiram-se fotografias, consultam-se as redes sociais, enviam-se e-mails, vêem-se canais de YouTube ou outros canais de streaming. Portanto, a função original está completamente comprometida. E isto traz-nos um diferente paradigma e outras formas de estar, leva a questões comportamentais que se alteram totalmente na vida dos adolescentes e, portanto, precisamos, mais uma vez, de entrar aqui na prevenção. Exato. Bem, o nosso tempo nesta primeira parte já terminou, infelizmente é muito rápido. Doutora Joana, vou-me despedir de si. Muito obrigada pelas questões da saúde oral que nos trouxe, também sempre pertinentes. E vamos ter que fazer agora um curtíssimo intervalo e voltamos dentro de breves instantes para continuar a conversar então sobre o impacto das redes sociais e da desinformação na saúde dos nossos adolescentes. Até já. Este programa foi patrocinado por CPE Clínicas. Pela saúde.